Fala, meus consagrados! Sejam bem-vindos novamente à Taberna da História. Eu sou o Diego, também conhecido como historiador faminto. No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre as várias teorias da origem da humanidade, além da evolução dos seres humanos. A origem dos seres humanos é um tema discutido há séculos, e mesmo assim ainda não há uma convergência entre as opiniões. Existem dois ramos dessa discussão, o chamado criacionismo, defendido por aqueles que acreditam na origem divina de todos os animais, e o evolucionismo, ou a evolução das espécies, inspirados pelos estudos de Charles Darwin. Hoje, o criacionismo é inspirado por vários conceitos religiosos, dentro de todas as religiões que existem no mundo atualmente. Sejam elas religiões de origem africana, indígena, hinduísta ou judaico-cristã, além do islamismo e de várias outras ainda. Citando como exemplo a origem do homem através dos livros sagrados, tentam provar esse ponto de vista, como por exemplo este trecho retirado da Bíblia. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que ele domine todos os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus modelou o homem com argila no solo, insuflou as suas narinas com o hálito da vida e o homem se tornou um ser vivente. Outras passagens em livros sagrados, como por exemplo no Corão, também reafirmam essa origem divina. No Corão, livro sagrado para os muçulmanos, podemos ler: Alá foi quem estabeleceu as duas massas de água, uma doce e saborosa, e outra excessivamente salgada. Estabeleceu entre ambas uma linha divisória e uma barreira intransponível. Foi ele quem criou os humanos da água, aproximando-os através da linhagem e do casamento. Em verdade, o teu Senhor é onipotente. Como eu citei passagens das escrituras sagradas das maiores religiões monoteístas do mundo, é muito comum pensar que o criacionismo é algo do presente. Só que o criacionismo ele existe há várias centenas de anos. Muitas religiões que existiram e dominaram o passado, como por exemplo a religião egípcia, a religião grega, os mesopotâmicos, também debatiam esta concepção para a origem humana. Já a teoria evolucionista baseia-se nos estudos de Charles Darwin. Este famoso cientista propôs essa teoria em um de seus estudos, a chamada evolução das espécies. O estudo de Charles Darwin propôs que todos os animais passaram por um longo processo de evolução, processo que durou milhares de anos. Os estudos de Darwin propõem que os animais vieram de uma mesma origem ancestral. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um animal, após milhares de anos de evolução, vai dar origem a diversas espécies. Oi, tem alguém aí? Oi! Oi! Professor? Ô, professor! Quer dizer então que Charles Darwin falou que eu vim do macaco? Nossa! Credo! Não, Carlinhos, você não veio do macaco. O que Darwin propôs em seus estudos? Ele propôs que há milhares de anos atrás, todos os mamíferos tiveram um ancestral em comum. Um animal que surgiu há, como eu disse, milhares de anos atrás, e esse animal passou por um longo processo evolutivo. E por que esse animal vai dar origem a várias outras espécies? Simplesmente pelo fato de que adaptações no meio em que ele vivia, além de mutações genéticas, vão fazer com que esse animal evolua para outras espécies. E com isso, em um determinado momento, após milhares de anos de evolução, surgiu dentro da ordem dos primatas uma nova família, a família dos hominídeos. Ainda dentro do estudo de Darwin, temos o que ele chamou de seleção natural. As espécies mais bem adaptadas irão sobreviver. Aquelas que não conseguem se adaptar irão desaparecer. Em um determinado momento existiam várias espécies de hominídeos. E esses hominídeos foram desaparecendo à medida que eles não conseguiam se adaptar à natureza. Será a seleção natural que irá definir quais espécies irão sobreviver e quais espécies irão desaparecer. As espécies que conseguem sobreviver se adaptam e passam esses genes a seus descendentes. Sendo assim, essa seleção natural irá fortalecer os descendentes dessas espécies. Quando falamos da origem do homem, você já deve ter visto essa imagem em algum lugar. Essa imagem tende a mostrar que cada hominídeo veio em um tempo histórico diferente, o que não é verdade. O que acontece é que vários hominídeos
coexistiram em um mesmo tempo cronológico. O que isso quer dizer? Quer dizer que várias dessas espécies, como está aqui no desenho, foram se adaptando. E aquelas que melhor se adaptaram sobreviveram, as outras foram extintas. O estudo da paleografia nos mostra que os últimos descendentes da união entre os primatas foram os Sahelanthropus sadensis, que viveram mais ou menos há cerca de 7,2 milhões de anos no passado. Esses indivíduos ainda eram o que a gente chama de semibípedes. Eles não andavam o tempo todo sobre as duas pernas. Com o passar dos anos, a evolução levou a uma outra espécie, a chamada Ororhynthogênesis, que viveu há cerca de 6 milhões de anos atrás. Estima-se que a evolução levou ao surgimento, a partir do Ororhynthogênesis, aos Australopithecus, ou chamados macacos do sul. Através de milhares de anos de evolução, irão dar origem ao gênero Homo. Os Australopithecus, lembrando que existiam várias espécies desse tipo de primata, durante muitos anos acreditou ser um ancestral direto do chamado Homo habilis. O Homo habilis é a espécie mais antiga do gênero Homo. Lembrando que Homo significa homem. A espécie Homo habilis viveu entre 2,2 e 1,5 milhões de anos atrás. O nome Homo habilis vem de homem habilidoso. Ganharam esse nome pela habilidade de criar certas ferramentas, como por exemplo o uso de madeira e de pedra lascada. Eles eram bem diferentes do homem atual. Eles tinham uma formação craniana muito menor, cerca de 550 a 600 centímetros de volume. Eles eram bípedes, porém eles tinham os braços muito mais extensos do que os humanos atuais. Era um fator que podia auxiliá-los na corrida, pois eles colocavam as mãos no chão e pegavam um impulso maior na hora da corrida, o que facilitava a captura da presa para a sua alimentação. E eles ainda tinham entre 1,45 m e 1,55 m de altura. Com o passar de milhares de anos, irá surgir o chamado Homo erectus. O Homo erectus já tinha entre 1,55 m e 1,65 m de altura. Ele era totalmente bípede e daí ele recebe o nome de Homo erectus, que significa o homem ereto. Essa forma de ficar em pé, como o Homo erectus dominou, servia muito bem para observar. Observar o quê? Observar presas, predadores. O fato deles ficarem totalmente eretos, totalmente em pé, ampliava a sua visão. Ficando totalmente ereto e em pé, não utilizando mais as mãos para conseguir impulso na corrida, eles podiam agora utilizar ferramentas com o uso das mãos. Herdado do Homo habilis, o polegar opositor vai ser de grande utilidade para o Homo erectus. Você sabe o que é um polegar opositor? É simplesmente este dedo que nós temos. O polegar opositor, meus queridos, já aparece em ancestrais bem mais antigos do que os que a gente já citou aqui. Durante milhares de anos de evolução, os hominídeos vão evoluir a posição do polegar, o que facilita que esses Homo erectus peguem em objetos para ajudar na caça. O fato desses animais se tornarem bípedes ajudou nas migrações. Eles podiam agora percorrer grandes distâncias gastando menos energia. Com o passar dos anos, a evolução também fez com que o cérebro desses indivíduos aumentasse de tamanho. Hoje, a espécie dominante do nosso planeta do gênero Homo somos nós, os Homo sapiens. Além de ser a espécie dominante, somos a última espécie viva ainda do gênero Homo, pois todas as outras foram extintas. Foram os Homo sapiens que dominaram grande parte dos habitats existentes em nosso planeta. Várias espécies viveram simultaneamente, e aquelas que melhor se adaptavam sobreviviam, as que não se adaptavam eram extintas. A espécie Homo sapiens possui uma cavidade cerebral maior do que as outras espécies que já falamos, com cerca de 1.400 centímetros cúbicos de volume. Em comparação com o seu ancestral mais antigo, estima-se que o Homo habilis tinha cerca de 600 centímetros cúbicos de cavidade cerebral. Um maior cérebro, pessoal, não quer dizer maior inteligência. Como, por exemplo, o Homo neanderthalensis, que viveu na região da Europa, possuía uma cavidade cerebral maior do que a dos Homo sapiens. Porém, ele foi extinto. O que temos que entender é que com a evolução, o gênero Homo conseguiu criar novas ferramentas que possibilitou o melhoramento na obtenção de novos alimentos. Com a utilização do fogo, houve também um melhoramento na obtenção de energia desses alimentos. E ainda com o passar dos anos, a cavidade cerebral desses hominídeos aumentaram,
aumentando assim a sua inteligência. Todo esse processo que trabalhamos até agora no nosso vídeo é chamado do processo de hominização. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o processo que vai tornar aquele homem primitivo no homem moderno que temos hoje, desde os seus primeiros ancestrais até os dias de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por assistir o nosso canal e dê um joinha com o seu polegar opositor e muito obrigado! De 550 a 650 metros cúbicos de cavidade cerebral,